Muito obrigado. Tempo que registro a presença do Dr. Ognev Kozak, presidente eleito da Associação Médica de Brasília, o Dr. Jarbas Simas, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Registro uma colega que participou online pela internet, a doutora Leonídia Mendes Tavares, de Joaíma, Minas Gerais, e ela parabeniza os médicos e diz que o salário é pouco e o esforço é grande para atender a população. Está registrado aqui da nossa colega Leonídia Mendes Tavares. Eu vou me dirigir à tribuna, vou fazer uma fala explicando como é que isso se dá, como é que a gente pretende se organizar politicamente para que a gente possa aproveitar desse momento, mostrando alguns caminhos que possam ser muito interessantes de serem trilhados pela medicina brasileira. Antes da minha fala, eu gostaria de agradecer a todas as sociedades de especialidades aqui presentes, a todas as associações médicas, a todos os conselheiros de medicina, um agradecimento especial à Unimed, lá de Campo Grande, na pessoa da doutora Sarita, com os colegas médicos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todos eles muito amigos e muito responsáveis pelo eu ter chegado a esse mandato de deputado federal, realmente um exemplo de participação política que a gente espera ver espelhado em todos os estados. Ela pede que eu faça o pronunciamento daqui, da presidência, então, são as regras desta casa. Gostaria de saudar a todos, a todas as entidades aqui presentes, ao Daz, ao Valdir, ao Mauro Ribeiro, a Maria José, Gutenberg, ao Jairo, ao presidente da nossa querida SBOT, João Maurício, e a todos aqueles que atenderam a esse chamado. Meus amigos, não dá para fazer saúde só com os médicos, mas é impossível fazer saúde sem os médicos e em confronto com os médicos. Os governos têm sucessivamente, todos eles, trabalhado a questão da saúde de uma maneira de se eximir da responsabilidade dos governantes e jogar essa responsabilidade aos médicos. É muito comum, principalmente nos municípios, os prefeitos estarem mal avaliados na saúde e jogarem a população contra os médicos. É comum nós vermos declarações de secretários estaduais dizendo que o problema é a falta de médicos. É relativamente incomum, mas acontece, de ministros da saúde dizerem que os médicos fingem que trabalham. Há uma total falta de coordenação política por parte da categoria médica. Nós estamos sempre muito preocupados com a ciência, com os congressos, com a nossa responsabilidade primeira, que é com os pacientes, e nós vamos deixando. Um dia eles entram no nosso jardim, um dia eles escolhem uma rosa do nosso jardim, depois eles abrem a porta, depois eles tomam um café e a gente nada fala até o dia que eles ocupam a nossa casa. Essa casa, aonde vocês estão, cada um nas suas cadeiras, essas cadeiras são uma fotografia 3x4 da sociedade brasileira. Elas são ocupadas por 513 brasileiros. Tem gente que acha muito, tem gente que acha pouco,
nós somos algo em torno de 300 milhões, 200 milhões de brasileiros, o que daria uma representatividade, se dividíssemos o número de cadeiras, de algo em torno de 400 mil pessoas tendo as suas vozes espelhadas nessas cadeiras. Todas as profissões que se organizaram, todos os segmentos que se organizaram, viram que numa sociedade democrática, representativa, que os seus temas sejam nacionais, tem que se fazer representar nesta casa. Aqui tem o exemplo que é dado, que todo o Brasil conhece, da chamada bancada ruralista ou da Frente Parlamentar do Agro. Eles se organizaram desde a Constituinte, Marum. Na Constituinte haviam duas propostas: a terra seria do Estado, não seria da propriedade privada, e o Estado daria uma concessão para a pessoa usar a terra. E eles, proprietários, se organizaram para defender que a terra era, sim, escriturável e era propriedade privada. Eles se organizaram na época, instituíram uma união democrática, ruralista, e vieram para dentro dessa casa, e eles ganharam esta discussão por um voto. Um voto. Se a terra fosse do Estado, vocês acham que o agronegócio estaria sustentando a economia desse país? Se ela fosse por compadrio, por cessão política? Como seria feito o planejamento? Várias questões de outras profissões os trazem aqui. Eu sou testemunha diária. Hoje, quando vocês chegaram, alguns devem ter visto os índios aqui. Alguns devem ter visto os Uber e os taxistas aqui. Esta casa diariamente tem temas nacionais. O SUS, Sistema Único de Saúde, é uma lei federal. A dor da mãe de São Paulo é a mesma dor da mãe do Acre. A lei dos planos de saúde é uma lei federal. A dificuldade que tem o médico na cidade de Ourinhos, tem o médico na cidade de Cuiabá. E esta lei é federal. Hoje, às 14h30, e aqui, Sarita, foi muito bom a sua vinda pela Unimed, porque hoje vai ser apresentado o relatório das alterações da Lei 9656, que é a lei que regulamenta os planos de saúde. Os médicos, quando fizeram um movimento, Mauro, Conselho, Associação Médica e Sindicatos, na época pela CBHPM, foram julgados no CAD, que é o Conselho de Direito Econômico, e foram responsabilizados por estarem querendo fazer um cartel. A Lei 9656 não tem uma linha que trate do trabalho do médico. O que é que um plano de saúde vende, se não é o capital intelectual do médico? O Sistema Único de Saúde não tem nenhuma proposta de trabalho para os médicos brasileiros. Havia um arremedo de tabela nos anos 80, 90, havia um código 7 que foi devidamente encostado, vieram com uma política de contratualização sem nenhuma referência, e nós estamos no pior dos mundos, porque nós não sabemos nem qual é o centro de custo. Nós não sabemos, Cunha, quanto custa um pé torto congênito no Pequeno Príncipe e quanto custa um pé torto congênito na Santa Casa de Campo Grande. Não existe o centro de custo. Nós não temos nenhuma referência profissional de honorários. Quando, no governo anterior, nesta casa, o então ministro da Saúde repetia sistematicamente que faltavam médicos no Brasil, e nós
mostrávamos que o problema era a concentração, a distribuição, e que você só corrige distribuição com políticas de carreira, de indução para que as pessoas possam ir para os locais de difícil provimento, eles avançaram tanto naquele momento que a vinda dos médicos cubanos, que simbolizou aquele momento, no capítulo 2 daquela lei, eles criaram novos critérios para faculdades de medicina. Nós tínhamos 148 faculdades de medicina em 2013. Nós estamos chegando a 300. Nenhum país do mundo abriu 150 faculdades de medicina em 2 anos. Não existem mestres, não existem doutores, não existe academia para se fazer 150 faculdades de medicina em 2 anos. Nós oferecíamos algo em torno de 12.800 vagas para o curso de medicina. O vestibular desse ano já chega na casa das 30.000 vagas. O governo quer chegar a 35.000 vagas por ano. Façam a conta, James. Se um médico forma aos 25 e se aposenta aos 65, se for um trabalho do Conselho de Medicina, o tempo de vida útil do médico é 41 anos e 3 meses, é o tempo de trabalho médio. Nós fazemos medicina hoje com algo em torno de 450.000 médicos no Brasil. Se vamos formar 35.000 por ano, vamos formar 350.000 por década. Se a vida média são 4 décadas, nós vamos estabilizar em 1.400.000 médicos. Hoje nós temos 1.200.000 técnicos de enfermagem no Brasil. Essas vagas foram praticamente todas abertas nas faculdades privadas, doutor Sobânia. As faculdades e os grandes conglomerados de faculdade pegaram o FIES, que é uma maneira da faculdade não ter inadimplência. O preço médio da faculdade de medicina subiu. Nós estamos aí com faculdades cobrando 10, 12, até 15 mil reais por mês. E 72% dos colegas serão formados por faculdades particulares. E começarão o seu primeiro dia profissional com a dívida do FIES a pagar. É uma geração de médicos endividada pelo país, sem nenhum tipo de garantia salarial, nem de carreira, largados ao sabor do mercado. Nós temos entre o Paraguai e a Bolívia algo em torno de 80.000 brasileiros formados ou formandos que vão se somar. Lá em Mato Grosso do Sul tem uma cidade chamada Ponta Porã, cidade muito bonita. Do lado de lá no Paraguai chama-se Pedro Juan Cabaleiro, também é uma cidade muito bonita. Tem 9 faculdades de medicina em Pedro Juan Cabaleiro, a um valor médio de R$400. Se nós não viermos para esta casa fazer esse debate franco, colocar essas questões não em nome dos médicos, por isso ela não é uma frente parlamentar dos médicos, ela é uma frente parlamentar da medicina. A medicina que é importante para a sociedade. A medicina que a sociedade experimentará os efeitos da política que está sendo feita hoje. E a sociedade terá que perceber o que será da medicina que vai ser praticada para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, qual a próxima geração que vem por aí. Nesta última quinzena, eu estive junto com uma pessoa da minha família na condição de paciente e fui a um colega médico. Um colega já de cabeça branca, um colega sereno, um colega assertivo, um colega técnico, transparente, extremamente zeloso com o paciente, transmitiu uma segurança
quase que absoluta na conduta, realizou a cirurgia, e eu fiquei olhando aquele médico, falei, gente, era desse que eu queria na sociedade como um todo. Era esse perfil técnico, transparente, ético. E aqui eu estou falando do Dr. Miguel Ciruja, eu vou dar o nome dele porque eu fiquei encantado pela ética, pelo comportamento, pela postura do Dr. Miguel Ciruja. Nós vamos ter que transportar esta credibilidade que nós temos com a sociedade, e nós temos, a sociedade gosta dos médicos, confia nos médicos, todas as pesquisas que se faz, quais as profissões que você admira, respeita e confia, a médico sempre está lá em cima, e nós vamos ter que traduzir esta credibilidade em dignidade, porque entre esta credibilidade e a dignidade estão os governos. E aos governos não interessa especialidades com credibilidade. Quando eles colocam médicos de fora sob o argumento de que vão para os rincões, e os prefeitos gostam, é que os prefeitos de muitas cidades do interior, quando chega lá um médico, se for um bom médico, ele dá um jeito do cara ir embora, porque ele tem medo do cara virar prefeito. Ele não paga, ele dá o calote. É preciso ter uma carreira médica de Estado. Nós não vamos conseguir fazer com que a medicina chegue ao Parque Nacional do Xingu utilizando-se somente de instrumentos de mercado. É preciso haver uma política para que os profissionais das especialidades se comportem como profissionais de especialidade. Por que não orçamentalizá-los? Eu não posso autorizar o professor Cunha a fazer uma cirurgia pequena. Você não vai operar polidactilia, doutor Cunha, só vai operar as luxações congênitas inveteradas do quadril, porque o senhor tem notório saber, e eu vou ter que lhe remunerar mais. Não é justo o doutor Cunha receber a mesma coisa de um menino recém-formado que não tem a expertise que ele tem nos seus anos de profissão. Eu visitei o professor Robert Salter no Canadá, é exatamente esse o formato canadense. Ou nós colocamos qual é a nossa proposta para a saúde e para a medicina na mesa, ou nós vamos continuar sempre reagindo às propostas e às agressões que vêm de lá para cá. A frente parlamentar é um instrumento utilizado nesta casa, aonde um número grande de deputados, e quando ela é mista, um número grande de senadores, tem um número mínimo, concordam em atuar em articulação, em sintonia com todos que compõem aquela frente para a consecução de objetivos que aprimorem um determinado tema. Aqui nessa casa tem muitas frentes parlamentares. Nós poderíamos já ter aberto uma frente parlamentar da medicina há muito tempo. Abre-se, coloca-se um presidente, as pessoas adoram ser alguma coisa, e com isso você daria, você é o presidente, você é o vice-presidente. As frentes parlamentares que funcionam, elas funcionam politicamente da porta para dentro, e da porta para fora, as entidades têm que se organizar numa estrutura política. Nós estamos com as nossas entidades praticamente todas fragmentadas. Eu fui presidente da Unimed de Campo Grande, Sarita, quando no Brasil tinham 2 nacionais por divisão. Hoje a Associação Médica está dentro de uma tensão por conta de chapa A e chapa B. Aqui nessa mesa, o sindicato, a FENAM e a FMB, tem que sentar na mesa porque tem uma cisão e tem 2 centrais sindicais. Quando eu chamo uma reunião, são 56 sociedades de especialidade. E se eu não chamo a subespecialidade, eu, por exemplo, sou ortopedista pediátrico. Se eu chamasse a SBOP e chamasse o pessoal do joelho, da mão, do quadril, de todas elas, nós passaríamos de 500 estruturas com CNPJ formadas, trabalhando de uma maneira
desarticulada quando o assunto é política, mas extremamente verticalizada dentro do seu afazer. Nós fizemos uma reunião aqui há um ano atrás, e nós montamos um grupo que trabalhou durante um ano. O doutor Sobânia foi o coordenador, vamos assim dizer. E nós fomos tentar fazer qual seria esta pessoa jurídica para conversar com essa casa. Praticamente a gente repete, quando vai fazer os estatutos, Amaury, a nossa realidade médica: presidente, vice-presidente, conselho fiscal, primeiro secretário, segundo secretário, eleição, chapa 1, chapa 2. Se fizer isso, nós estamos condenados a outra estrutura paquidérmica que não vai funcionar. O desafio agora está com as entidades, está com as sociedades, está com a associação médica, está com os sindicatos. A classe política aqui dentro dessa casa, eu não passo uma semana aqui dentro sem fazer enfrentamento e sem fazer defesa profissional de uma maneira sempre pautada em números, pautada em coisas técnicas e coisas éticas. Mas não dá para eu fazer toda a cobertura do que tem aqui dentro. São centenas, milhares de projetos de lei que tramitam nessa casa, que são de interesse dos médicos. O imposto de renda dos médicos está bom? Vocês estão satisfeitos? Quando vocês olham dos advogados, vocês olham e falam assim: puxa, os advogados pagam bem menos imposto de renda. Aonde que os advogados atuam? Se não é nessa casa. E nós? Atuamos aonde? Nas nossas lides classistas? Ótimo, continuemos. Vamos vir para dentro do Congresso Nacional. Não caiam nesta ladainha de que política não é coisa para mim, eu sou tão limpinho, sou tão ético que não mexo com política. É aqui dentro deste plenário Ulisses Guimarães que estão a grande necessidade dos debates e as grandes saídas e as grandes soluções que possam ocorrer neste século XXI. Cada médico brasileiro deveria se comprometer politicamente no seu estado. Cada estado teria que eleger 1, 2, e não adianta eleger, elegemos aqui, vocês viram vários colegas médicos que são parlamentares. Ele tem que se sentir eleito, ele tem que se sentir apoiado. Como eu fui, a minha reeleição em 2014 em Mato Grosso do Sul é fortemente marcada pela militância política dos médicos do meu estado. Esse momento é um momento onde, ao mesmo tempo em que a gente reafirma os nossos princípios éticos, hoje, além de ser o Dia do Médico, é o dia de São Lucas, que era o apóstolo médico, o apóstolo que testemunhou os milagres de Jesus, e por isso o nosso dia é no dia de São Lucas, para remeter à humildade, para remeter à nossa necessidade de fé, de espiritualidade, porque sem fé e sem espiritualidade a gente não consegue diminuir a dor e promover a cura. Hoje é dia de Hipócrates, hoje é dia de primo non nocere. Primeiro, nós não seremos mais nocivos ao doente do que a condição que o trouxe até aqui. Hoje é o dia de, antes do tratamento, tem que ter o diagnóstico. E este governo não tem o diagnóstico correto da saúde brasileira, e por isso todos os tratamentos que ele propõe são falhos, porque eles partem de uma decisão de não dialogar com quem está com bisturi na mão e quem está nos postos de saúde brasileiro, carregando a população brasileira nas costas, fruto de um juramento, de uma decisão humanística de vida. Nós hoje somos os médicos brasileiros. Daqui eu falo e peço ao presidente da República: não me dê medalhas, não me dê honras ao mérito, me dê condições de trabalho, senhor presidente Michel Temer. Hoje daqui eu falo ao ministro da Saúde, Ricardo Barros: senhor ministro, nos dê condições de poder exercer a nossa profissão em paz. Regulamente o escopo das profissões. Nós não queremos que o judiciário tenha mais ativismo. Quando foi aqui delimitado, a lei sofreu vetos e virou
uma lei que precisa toda hora se socorrer do judiciário para saber até onde quem vai o quê. Chega, basta. Há que ter nesse país alguém que tenha responsabilidade pelos atos em saúde. Nesta casa, nós iremos fazer aquilo que vier demandado da estrutura política médica brasileira. Crie um instituto ou uma associação, seja lá o que vocês entenderem que devam construir. Organizem-se, tragam. Nós precisamos rever grandes conceitos da saúde e chegou a nossa vez. Aqui nessa casa eu fiz a sessão solene, fiz uma fala do centenário de Oswaldo Cruz. E a gente olha para trás e vê Oswaldo Cruz, vê os grandes mestres, vê os grandes médicos que esse país teve, e a política sempre se relacionava os reverenciando e pedindo autorização a eles para fazer as suas atitudes políticas. Era o professor Ricker, no Paraná, era o professor Hungria, em São Paulo, era Nova Monteiro, no Rio de Janeiro. Cada estado tinha as suas figuras, e os políticos se relacionavam a essas figuras. É como se fossem os dinossauros, animais maravilhosos, mas ninguém sabe por que entraram em extinção. Agora somos nós. E se não há mais essas grandes figuras, há de haver a sensação de coletividade. O desafio está na unidade. O nosso adversário, em que pese as disputas políticas classistas, não está vestido de jaleco branco do lado. Não é o presidente da Unimed, não é o presidente da Associação Médica, não é a chapa 1, a chapa 2. O nosso adversário está nos governantes brasileiros que teimam em fazer uma manipulação grosseira do conceito constitucional de que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e aí o Estado se exime e joga como dever dos médicos sem condições de cumprir a máxima constitucional. É nessa casa que nós vamos fazer esse enfrentamento. É aqui dentro. Que todos os estados se organizem politicamente no ano de 2018 e que eu possa chegar aqui, se para aqui eu vier e encontrar a bancada médica do Ceará, da Paraíba, do Espírito Santo, eleitos, e não precisam ser parlamentares necessariamente médicos, tem que ser pessoas que tenham compromisso em enfrentar a gravidade do momento que a medicina brasileira passa perante a sociedade brasileira. Eu agradeço a presença de todos. Hoje, às 2h30 vai ser lido o relatório da nova regulamentação dos planos de saúde. Eu peço que aqueles que são atentos ao tema sejam extremamente pertinentes a esse relatório. Nós vamos pedir vista, eu, Geraldo Rezende, para dar um tempo para todos lerem. Façam as suas considerações rapidamente, que na terça-feira, quarta-feira, esse relatório deve ser votado e depois ele vem a plenário. E aqui nesse plenário já não é mais a hora de fazer observações. Aqui só se obedece a esses 4 botões que estão nas suas cadeiras. Sim, não, abstenção ou obstrução. E aí cada um tem que pôr a sua digital. Agradeço... Que seja. Exatamente. A proposta de se chamar o Enem, a proposta de se fazer um congresso, de fazer uma convenção, esta estrutura da porta da Câmara, da porta do Senado para fora, ela terá que ser organizada e é o desafio das entidades médicas. Nós vamos ter que sentar e ter a maturidade de fazer isso juntos. Não vai dar para fazer isso fragmentado. Eu, antes de concluir, eu só quero transmitir aqui a saudação do senador Ronaldo Caiado, que me ligou 2 vezes aqui. O senador Ronaldo Caiado, aos 68 anos, ele é um homem extremamente ativo, ele montou numa mula, a mula estranhou o Caiado, a mula corcoviou, o Caiado fez uma fratura do colo do úmero com a avulsão do troquíter, está todo mundo cuidando daquele colo do úmero e por isso ele não está presente aqui, mas tenho certeza que a ortopedia brasileira vai colocar o nosso senador Ronaldo Caiado com a espada na mão, que é um grande guerreiro e é um cara que muito ajuda a medicina brasileira. E lá no Senado, eu aqui na Câmara, a gente faz uma dobradinha firme pela medicina brasileira. Agradeço a todos, um abraço, muito obrigado pela presença de todos.
Declaro encerrada esta sessão solene do Dia dos Médicos.